Fala, rapaziada, pra gente analisar, né? Pra gente finalizar toda essa apresentação de problemáticas e possibilidades em termos de relação entre sociedade e meio ambiente, dentro daquele conceito de sustentabilidade, a gente vai chamar atenção para os chamados 5 R's, né? Talvez você tenha lembrado aí das aulas, até mesmo de ciências, né? O professor, a professora citando os 3 R's. Bacana, mas ao longo, né, desse entendimento foram acrescentados mais 2 R's aí relacionados à necessidade que o ser humano tem de se organizar, né, atos que o ser humano precisa praticar, né, mecanismos, né, que o ser humano precisa desenvolver dentro de uma lógica de consumo consciente, dentro de uma lógica de integração de interesses econômicos, sociais e ambientais que formam a sociedade, tá bom? Então, pegando aqui o gancho dos chamados 5 R's, vamos analisar aqui rapidamente cada um. Então, nós temos aqui os 5 R's, né? O primeiro R aqui de reciclar, né? Então, você já pode perceber que nós temos essa lógica de transformação química e física, né? Bacana, então o Brasil, por exemplo, é um dos grandes países que reciclam alumínio, papelão e vidro. Aí você pensa, poxa, o Brasil tem uma puta consciência ambiental. Na verdade é pela pobreza, né? Então você vai perceber que famílias, né, tiram a sua renda total ou uma complementação extremamente importante, né, da coleta de lixo, né? Esses coletores, muitos deles, a grande maioria, não tem nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de direito trabalhista. Eles se organizam, né, quando acontecem em algumas cooperativas. Bacana, a gente pode perceber que esse trabalho é extremamente importante, não é nada valorizado pelo poder público, a regulamentação é muito incipiente. Bacana? Certo? Então a pobreza leva uma parcela significativa da população a catar latinha, a catar papelão, a catar vidro. Bacana? Certo? Algumas empresas, né, já começam um processo de reciclagem. Então, por exemplo, algumas empresas, vamos pegar algum exemplo, né, como empresas de cosméticos, né, eles já começam a estimular uma campanha publicitária, colocando uma área de depósito para que você possa depositar ali as suas embalagens, né, para que aquelas embalagens sejam, né, recicladas ou reutilizadas. Bacana? O segundo RI. Além delas terem, né, uma política ambiental que traz uma publicidade positiva, além de elas cumprirem determinadas regras, né, e estabelecidas pela legislação, além, né, delas conseguirem, inclusive, melhores financiamentos, né, programas governamentais dentro dessa tendência de estarem fazendo algo importante para a questão ambiental. Só que a grande maioria, gente, é obrigação legal, né? Então, quando você vê uma empresa cumprindo isso, você já chama atenção, tá bom? Certo? Então essas empresas, por exemplo, você vai trocar seu telefone, já tem empresas, né, que pegam seu celular usado, não importa a condição que ele esteja, porque na verdade isso é uma economia de custos, né? A gente vai perceber que a reutilização e a reciclagem, né, de determinados componentes, sobretudo a reciclagem aí, pode trazer uma redução absurda, né, dos custos, né, de produção, tá bom? Então não é sempre a consciência ambiental, mas o bolso, né, pesando aí. Eles perceberam que dentro dessa lógica de capitalismo verde, eles podem reduzir, né, de certa forma, os gastos produtivos, né, e consequentemente baratear a produção e ter uma inserção comercial mais favorável no cenário de competição internacional, tá bom? Reduzir, cara, será que eu preciso disso tudo mesmo? Será que, por exemplo, eu preciso sempre de beber, né, um canudo, beber uma garrafinha de água e utilizar um canudo? Certo? Será que eu preciso ter essa infinidade de componentes plásticos na minha casa, no meu dia a dia? Certo? Será que eu não posso, por exemplo, reutilizar essa garrafinha? Bacana? Certo? E aqui nós temos a parte dos outros R's, assim, não tão conhecidos, não tão badalados, mas que fecham esse entendimento, que é o recusar, né? Cara, mas como assim recusar? Cara, eu não vou comprar produtos dessa empresa, que é uma empresa que suja, que suja, que polui, que estraga. Eu não vou comprar produtos da empresa A, da empresa B, da empresa C, porque ela desmata, porque ela contamina o solo, ela contamina os recursos hídricos. Ela é uma empresa, né, que destrói famílias, é uma empresa que não tem nenhum tipo de responsabilidade social e ambiental. Tá legal? Certo? Então peguem, por exemplo, muitas empresas que passam a pressionar para que essas medidas de contenção da sociedade, né, em termos de coronavírus, né, esse isolamento social, terminem. Certo? Outras empresas você já começa a perceber que são empresas que estão fazendo o quê? Criando uma imagem positiva. Estão doando
equipamentos, estão doando, né, respiradores, estão doando leitos, estão doando colchões, estão doando roupas, estão doando parte do seu faturamento, né, para instituições públicas, estão doando, né, investimentos para instituições de pesquisas públicas, né? Então você começa a perceber isso. Outras empresas não, então você, caramba, então já que eu tenho que comprar isso, eu vou comprar dessa empresa, né? Já que eu tenho que comprar um caderno, eu vou virar atrás do caderno, eu vou ver se ele tem as etiquetinhas verdes, né? As etiquetinhas verdes para dizer se esse papel é reciclado, se esse lápis, né, que eu tenho aqui, deixa eu fazer propaganda, né? Olha só, se esse lápis aqui que eu tenho, bacana, ele é fruto de madeira de reflorestamento. Legal? Se não for, eu vou recusar isso. Tô entendendo? Certo? Bacana? A lógica das embalagens de plástico, né? Precisou ter uma medida punitiva, digamos assim, porque a conscientização não é feita para a questão das sacolas de plástico, ou seja, as sacolas deveriam ser fornecidas pelo próprio mercado, né? Mas sacolas retornáveis, sacolas reutilizáveis, sacolas, né, ambientalmente corretas, que sejam biodegradáveis. Bacana? Certo? E você precisa repensar. Você precisa repensar seus atos, né? Tudo que você pratica, você pode estar contribuindo para a questão ambiental. Certo? Então valorizar, por exemplo, né, aquilo que você come. Será que você está comendo, o seu alimento é fruto de uma agricultura ecológica, de uma agricultura familiar orgânica? Certo? Você está se alimentando, né, de produtores que têm responsabilidade ambiental, que têm consciência ambiental? Certo? Bacana? Será que você precisa ter essa imensidão de tênis, essa imensidão de roupas, essa imensidão de equipamentos? Será que você precisa ter isso mesmo? Certo? Será que você precisa lavar o carro todos os dias? Você precisa, né, ter esse padrão de vida? Será que esse padrão de vida é saudável? O fato de você ter água na sua torneira significa que você pode desperdiçar ao máximo? Será que é isso? Será que isso não vai faltar para outras pessoas? O fato de você ter condições de pagar uma conta de água, será que te dá o direito de você desperdiçar água? Tá legal? Então você precisa repensar nas suas atitudes. Então, por exemplo, já que eu tenho que comprar um shampoo, por exemplo, já que eu vou comprar um shampoo, eu não vou produzir o meu shampoo, já que eu não vou comprar o meu shampoo de um produtor, né, local, que tem uma consciência ambiental, que usa uma embalagem, né, coerente a essas novas exigências, cara, que eu compro um shampoo gigante, que eu compro um shampoo de 1 litro, de 2 litros, tá legal? Para que eu não, porque eu posso utilizar por um longo período até eu descartar e ser utilizado para reciclagem, para não ter que comprar sempre, né, shampoo de 200 ml, tá legal? Vários vidrinhos de 200 ml, várias embalagens, então eu já compro uma grandona chamada de embalagem econômica. Tá entendeu? Por que eu não posso usar um refil de um determinado produto que consome ali o menor quantitativo de material, o menor quantitativo de água, né? Que vai exigir menos recursos, tá legal? Que vai impactar menos na chamada pegada ecológica, certo? Então a gente precisa perceber esses aspectos aí estão relacionados aos 5 R's e, consequentemente, coroando a lógica da sustentabilidade, tá bom? Então, galera, ó, fechamos esse ciclo aí de debates, esse ciclo de análise, tá bom? Até a nossa próxima etapa aí do processo de troca de ideias, do processo educacional, tá bom? Aqui, ó, beijão pra vocês, grande abraço.